Em meio à névoa da guerra e das linhas de controle em constante mudança, o conflito na Ucrânia continua a se desenrolar com novos desenvolvimentos que exigem nossa atenção. Hoje, nos aprofundamos nas últimas atualizações das linhas de frente, focando em várias áreas-chave onde a intensidade do conflito aumentou. Ao explorarmos esses desenvolvimentos, convidamos você a se juntar a nós para entender as dinâmicas em jogo e as implicações que elas têm para o futuro. Comecemos nossa jornada na região de Donetsk, um nome que se tornou sinônimo de conflitos contínuos. O nordeste de Pokrovsk emergiu como um ponto focal, com as forças russas fazendo avanços incrementais. Relatos de várias fontes indicam que a área está testemunhando uma enxurrada de atividades, marcada por múltiplos engajamentos e manobras estratégicas. A captura de posições perto de Bodiandrugé sinaliza um empurrão tático dos russos, com seus olhos voltados para rotas-chave que poderiam interromper as linhas de abastecimento ucranianas. No entanto, a batalha pelo controle está longe de terminar, pois ambos os lados se envolvem em um jogo de xadrez de alto risco, cada movimento calculado para ganhar vantagem. Voltando nosso olhar para Chasifiar, encontramos uma cidade envolvida em um conflito dinâmico. Aqui, a situação é fluida, com relatos de avanços russos criando um cenário precário para as forças ucranianas. As áreas residenciais da cidade e a infraestrutura crítica estão presas no fogo cruzado, enquanto ambos os lados desencadeiam uma enxurrada de ataques e contra-ataques. As forças ucranianas, enfrentando o cerco, acredita-se que estejam lançando ataques ao sul, possivelmente para facilitar uma retirada estratégica. As apostas são altas e o desfecho desta batalha pode redefinir o controle na região, destacando a complexidade e a imprevisibilidade da guerra urbana. Ao transitarmos para a região de Kharkiv, encontramos um teatro de guerra que experimentou tanto estagnação quanto surtos repentinos de atividade. As frentes a leste e oeste do rio Oskil tornaram-se arenas de disputas estratégicas, com desenvolvimentos recentes sugerindo um novo impulso russo. A captura de Stepan Vuselivka e os avanços relatados em Kamianka indicam uma potencial mudança de momento. No entanto, esses ganhos são temperados pelo contexto mais amplo do conflito, onde o controle territorial é frequentemente temporário e as marés da guerra podem mudar rapidamente. A região de Belgorod também testemunhou tentativas de incursão, embora com sucesso limitado. As forças ucranianas enfrentaram desafios para fazer avanços significativos, dificultados pela proximidade da artilharia russa e das capacidades de drones. O fluxo e refluxo de controle em áreas como Popovka refletem a natureza contenciosa dessas regiões fronteiriças, onde ganhos e perdas são medidos em quilômetros, e a luta pela dominação é implacável. Em meio a essas manobras militares, um novo desenvolvimento surgiu, uma proposta de trégua entre Rússia e Ucrânia. Enquanto o espectro de mais conflitos paira, a oferta de um cessar-fogo apresenta um vislumbre de esperança para um respiro, embora temporário. Situada no contexto de comemorações históricas, esta proposta de trégua destaca o significado simbólico da paz, mesmo quando a realidade no terreno permanece repleta de tensão. No entanto, o caminho para a paz não é simples. A narrativa de cessar-fogo e negociações é repleta de complexidade, enquanto cada lado navega no delicado equilíbrio de poder, percepção e diplomacia. Para a Ucrânia, a aceitação de uma trégua de curto prazo é ponderada contra a perspectiva de uma cessação de hostilidades mais prolongada, mediada por poderes externos. Para a Rússia, o cálculo envolve manter o ímpeto nas linhas de frente enquanto se engaja em gestos simbólicos de paz. A interação desses fatores adiciona camadas à narrativa do conflito, nos convidando a ponderar as implicações mais amplas. O que significa pausar uma guerra, ainda que por um momento? Tréguas temporárias podem pavimentar o caminho para uma paz duradoura, ou elas meramente servem como pausas estratégicas em um ciclo interminável de conflito. Ao refletirmos sobre essas questões, convidamos você a se juntar à conversa, a curtir e se inscrever, e a permanecer engajado com a história em desenvolvimento de uma região em turbulência. As respostas não são diretas, mas a exploração desses temas
Oferece uma janela para as complexidades da guerra e da paz e as histórias humanas que estão em seu coração. Fique atento enquanto continuamos a desvendar os fios deste intricado tecido, trazendo-lhe insights e perspectivas que iluminam o caminho adiante em um mundo repleto de incertezas. Enquanto continuamos nossa exploração do conflito em andamento, nos aprofundamos nas manobras estratégicas e nas histórias humanas que definem esta guerra. A região de Donetsk continua a ser um ponto focal, com o nordeste de Pokrovsk testemunhando uma disputa estratégica. Os avanços russos nesta área fazem parte de um esforço mais amplo para consolidar o controle sobre rotas de abastecimento cruciais e interromper a logística ucraniana. Esta estratégia é marcada por uma série de engajamentos táticos, cada um com o objetivo de ganhar uma posição neste território contestado. A capacidade dos russos de capturar posições perto de Bodiandrugé destaca seu foco em pontos estratégicos, mas as forças ucranianas não estão paradas. Elas estão montando suas defesas e contra-ataques, mostrando resiliência e determinação diante da adversidade. A complexidade da situação é ainda mais ampliada pela geografia da região, onde paisagens urbanas e barreiras naturais criam um campo de batalha desafiador. Cada avanço é conquistado arduamente, com ambos os lados empregando uma mistura de guerra tradicional e táticas modernas para ganhar vantagem. Em Chassifiar, as apostas são igualmente altas. A importância estratégica da cidade reside não apenas em sua infraestrutura, mas também em seu valor simbólico. O conflito aqui é emblemático da luta maior pelo controle na região. As forças russas estão supostamente se aproximando das posições ucranianas, criando um cenário que exige ação rápida e decisiva. As forças ucranianas, cientes da precariedade de sua situação, estão lançando contra-ataques ao sul. Essas manobras podem ter como objetivo criar corredores seguros para retirada ou reposicionamento, destacando a fluidez da guerra urbana. A situação é dinâmica, com relatos de combates intensos e linhas de frente em mudança. O desfecho desta batalha pode ter implicações de longo alcance para o conflito mais amplo, influenciando tanto estratégias militares quanto narrativas políticas. Enquanto isso, na região de Kharkiv, vemos um ressurgimento de atividade. A captura de Stepan Vuselivka e os avanços relatados em Kamianka sinalizam uma potencial mudança no status quo. Esses desenvolvimentos sugerem que as forças russas estão buscando capitalizar oportunidades para expandir seu controle, testando a resiliência das defesas ucranianas. A importância estratégica da região não pode ser subestimada, pois o controle sobre locais-chave pode impactar linhas de abastecimento e integridade territorial. O desafio reside em manter o ímpeto em meio ao fluxo e refluxo do conflito, onde os ganhos podem ser efêmeros e o terreno pode mudar a cada engajamento. A área de Belgorod, também, continua a ser um local de contenda. As incursões ucranianas, embora inicialmente promissoras, enfrentaram obstáculos significativos. A proximidade da artilharia russa e o rápido desdobramento de operadores de drones têm dificultado os avanços ucranianos, sublinhando os desafios de operar nesta região fronteiriça contestada. O fluxo e refluxo de controle nesta área refletem as dinâmicas mais amplas do conflito, onde cada lado busca explorar vulnerabilidades e afirmar dominação. Em meio a essas manobras militares, a perspectiva de uma trégua oferece uma pausa momentânea nas hostilidades. Proposta pela Rússia para coincidir com comemorações históricas significativas, esta trégua serve como um lembrete do desejo duradouro de paz, mesmo em meio ao conflito. No entanto, a aceitação e implementação de tal trégua estão repletas de desafios. Para a Ucrânia, a decisão de se engajar em um cessar-fogo de curto prazo é ponderada contra a possibilidade de uma cessação de hostilidades mais prolongada. A oferta de um cessar-fogo de 30 dias, mediada por poderes externos, apresenta um caminho potencial adiante, ainda que permaneça não aceito pela Rússia. A interação desses esforços diplomáticos destaca as complexidades de negociar a paz em uma região devastada pela guerra. Cada lado deve equilibrar objetivos militares com considerações políticas, navegando no terreno delicado das relações internacionais e da percepção pública. Para a Rússia, a oferta de uma trégua alinha-se com gestos simbólicos de paz,
mas também serve a interesses estratégicos. Manter o ímpeto no campo de batalha enquanto se engaja em propostas diplomáticas permite uma abordagem multifacetada para a resolução de conflitos. Para a Ucrânia, o desafio reside em aceitar uma trégua sem ceder à narrativa ou diminuir sua posição estratégica. O processo de tomada de decisão é ainda mais complicado pela necessidade de manter apoio internacional e projetar força diante da adversidade. Ao ponderarmos sobre esses desenvolvimentos, somos lembrados das implicações mais amplas de guerra e paz. O que significa pausar um conflito, ainda que temporariamente? Tais gestos podem pavimentar o caminho para uma paz duradoura, ou eles meramente servem como pausas estratégicas em um ciclo contínuo de violência. Essas questões nos convidam a refletir sobre o custo humano da guerra e o potencial para a reconciliação. Ao continuarmos a explorar esses temas, convidamos você a se juntar a nós nesta jornada, a se engajar com as histórias que moldam nosso mundo e a considerar as possibilidades para um futuro definido pela paz ao invés do conflito. Fique conosco enquanto nos aprofundamos nas narrativas de guerra e paz e junte-se à conversa curtindo e se inscrevendo em nosso canal, onde trazemos a você insights e perspectivas sobre as questões mais prementes do nosso tempo. À medida que a narrativa do conflito ucraniano se desenrola, encontramos um ponto de inflexão onde estratégia militar, diplomacia e resiliência humana se intersectam. Os desenvolvimentos atuais nas linhas de frente destacam a dança intrincada da guerra, onde cada movimento é carregado de oportunidades e riscos. Na região de Donetsk, a luta contínua pelo controle continua a capturar nossa atenção. As forças russas, encorajadas pelos avanços recentes, estão concentrando seus esforços em locais estratégicos como Pokrovsk. Seu objetivo é claro: interromper a logística ucraniana e fortalecer suas próprias posições. No entanto, esta não é uma tarefa fácil, pois as forças ucranianas permanecem vigilantes, empregando tanto táticas convencionais quanto não convencionais para defender seu território. A geografia da região, com suas paisagens urbanas e barreiras naturais, adiciona camadas de complexidade ao conflito, onde cada centímetro de terreno é contestado e cada ganho é arduamente conquistado. Enquanto isso, em Chasifiar, as apostas são igualmente altas. A importância estratégica da cidade é sublinhada pelas batalhas ferozes ocorrendo dentro de suas fronteiras. As forças russas estão supostamente fazendo incursões, criando uma situação que exige respostas rápidas e decisivas dos defensores ucranianos. Para as forças ucranianas, o desafio está em manter suas posições enquanto lançam contra-ataques eficazes. A natureza dinâmica da guerra urbana significa que a situação pode mudar rapidamente, com cada lado buscando explorar as vulnerabilidades do outro. O desfecho desta batalha pode ter profundas implicações para o conflito mais amplo, influenciando tanto estratégias militares quanto narrativas políticas. Na região de Kharkiv, o recente ressurgimento de atividade sugere uma potencial mudança no status quo. A captura de Stepa em Vuselivka e os avanços em Kamianka indicam que as forças russas estão ativamente buscando expandir seu controle, testando a resiliência das defesas ucranianas. A importância estratégica desta região não pode ser subestimada, pois desempenha um papel crucial na manutenção das linhas de abastecimento e integridade territorial. Os desenvolvimentos em andamento em Belgorod ilustram ainda mais a complexidade do conflito. As incursões ucranianas, embora inicialmente promissoras, enfrentaram desafios significativos devido à proximidade da artilharia russa e ao rápido desdobramento de operadores de drones. Esses obstáculos destacam as dificuldades de operar em regiões fronteiriças contestadas, onde o controle pode mudar rapidamente e cada lado busca capitalizar sobre as fraquezas do outro. Em meio a essas manobras militares, a perspectiva de uma trégua oferece um vislumbre de esperança para uma pausa temporária nas hostilidades. Proposta pela Rússia para coincidir com comemorações históricas significativas, esta trégua serve tanto como um gesto simbólico quanto uma oportunidade estratégica. No entanto, a aceitação e implementação de tal trégua estão repletas de desafios. Para a Ucrânia, a decisão de se engajar em um cessar-fogo de curto prazo
é ponderada contra os potenciais benefícios de uma cessação de hostilidades mais prolongada. A oferta de um cessar-fogo de 30 dias, mediada por poderes externos, apresenta um caminho possível adiante, ainda que permaneça não aceito pela Rússia. As complexidades de negociar a paz em uma região devastada pela guerra são sublinhadas pela interação de objetivos militares, considerações políticas e relações internacionais. Para a Rússia, a oferta de uma trégua alinha-se com seus interesses estratégicos, permitindo-lhes manter o ímpeto no campo de batalha enquanto se engajam em propostas diplomáticas. Para a Ucrânia, o desafio reside em aceitar uma trégua sem ceder à narrativa ou diminuir sua posição estratégica. O processo de tomada de decisão é ainda mais complicado pela necessidade de manter apoio internacional e projetar força diante da adversidade. Ao refletirmos sobre esses desenvolvimentos, somos lembrados das implicações mais amplas de guerra e paz. Essas questões nos convidam a considerar o custo humano da guerra e o potencial para a reconciliação. Tréguas temporárias podem pavimentar o caminho para uma paz duradoura, ou elas meramente servem como pausas estratégicas em um ciclo contínuo de violência? Ao continuarmos a explorar esses temas, convidamos você a se juntar a nós nesta jornada, a se engajar com as histórias que moldam nosso mundo e a considerar as possibilidades para um futuro definido pela paz, ao invés do conflito. Fique conosco enquanto nos aprofundamos nas narrativas de guerra e paz, e junte-se à conversa curtindo e se inscrevendo em nosso canal, onde trazemos a você insights e perspectivas sobre as questões mais prementes do nosso tempo. Enquanto o conflito continua a se desenrolar, permanecemos comprometidos em fornecer a você as informações e análises mais atualizadas, ajudando-o a se manter informado e engajado enquanto navegamos pelas complexidades desta história em constante evolução. Obrigado por se juntar a nós e esperamos continuar esta jornada com você.